Primeiramente, boa noite a todos. Iniciando mais um episódio de podcasts. Dessa vez, nós, do Grupo 11, do trabalho de Introdução à Engenharia, nós vamos entrevistar o ex-aluno Walter Viana. Walter, gostaria de se apresentar um pouco? Opa, tudo bom, pessoal? Como o Gabriel comentou, meu nome é Walter Viana, tenho 24 anos, me formei em Engenharia de Produção na UFC faz um pouquinho mais de um ano. Sou uma pessoa que gosta muito de praia, de esportes ao ar livre, de sair para festa com os amigos. E aí, olhando para o lado profissional, hoje trabalho no Nubank, como Business Analyst, na parte de cartão de crédito. E daqui a pouco, daqui a alguns meses, vou me juntar à McKinsey para trabalhar com consultoria estratégica. Perfeito, Walter. Iniciando o nosso hall de perguntas, eu gostaria primeiro de saber por qual motivo você se interessou pelo curso de Engenharia de Produção. Porque, infelizmente, atualmente a engenharia de produção não é tão conhecida, não só no Brasil, como também no Ceará, né? Então, eu gostaria de saber qual o seu objetivo com a engenharia de produção. Pô, isso é uma verdade. Ainda hoje é verdade. Hoje eu acho que tá mais de boa, mas quando eu fui aplicar, eu lembro que eu falava isso para os meus tios e o pessoal não sabia o que era, entendeu? Não entendia muito bem. Mas vamos lá para a pergunta, né? Por que eu escolhi engenharia de produção? Olha, basicamente, não vou dizer que teve uma linha clara, tá, para eu escolher o curso. Não foi, digamos assim, preto no branco. Mas eu acabei escolhendo muito pelo lado de que eu via que era uma engenharia e tinha o lado de administração. Realmente, assim, simplificando, foi bem isso mesmo. E que eu ia ter essa capacidade, né, desenvolver essa capacidade analítica de engenharia e que normalmente eu me saía melhor no colégio e que eu gostava mais. E, por outro lado, ia ter a parte de administração, gerenciamento, que eu gosto muito, sou apaixonado até hoje, e quando eu desde cedo, acho que desde bem criança, eu já gostava. Então, meio que era o curso que tinha essas duas coisas juntas. E acabei optando por ele. Perfeito. Nós sabemos, né, considerando como fonte o site da ABEPRO, que é a Associação Brasileira, né, de Engenharia de Produção, que a engenharia de produção ela não é um espaço único, né? Como geralmente as pessoas associam engenharia de produção, basicamente é um gerente que comanda o chão de fábrica, sendo que na realidade é um escopo muito mais amplo do que isso, né? Então, dentro das sub-áreas da engenharia de produção, por exemplo, como pesquisa operacional ou engenharia do produto, qual área você acharia que você se define mais, que você tem mais afinidade? Boa. Eu colocaria muito a parte de... Eu colocaria a parte de controle, gerenciamento e planejamento. Não é essa sequência de palavras, mas eu colocaria todas as matérias que estão relacionadas a isso. Tá? Gerenciamento e planejamento, acho que a gente pode resumir a isso. E aí, obviamente, na engenharia de produção vai ser gerenciamento e planejamento da produção, mas eu me identifico mais com essa área, não por ser focado na produção, mas eu acho que os conhecimentos que você adquire, gerenciamento e planejamento, você pode aplicar em qualquer outro lugar. Você vai conhecer alguns princípios que provavelmente, né, durante o curso, os exemplos vão ser muito focados na área de industrial, mas são conhecimentos que você, se você parar para refletir, você pode aplicar em qualquer empresa de tecnologia, por exemplo, como no Nubank. Eu acredito que é um exemplo que você pode aplicar de forma bem clara. E aí é a parte que eu gosto mais, a parte que eu me interessei mais, e acho que até hoje é a parte que eu foquei mais esforços para desenvolver. Perfeito. Existe alguma outra área que você se identificaria, além do gerenciamento de projetos? É, Alguma outra mais específica? Ou só mesmo essa área? Olha, a verdade é que eu me identifico com muitas áreas, tá? Eu realmente gosto de forma de sou uma pessoa que eu gostei do curso, tá? Eu gosto das coisas que ensina aí. Então, vou falar no segundo ponto, a parte financeira. Isso eu acho que é um grande diferencial
que a engenharia de produção tem, que é levar essa parte financeira também. Não existe, tá? Já deixando claro. Não sei se não vou dizer que não existe, mas não é comum ter engenharia de produção lá fora, lá em engenharia industrial, e aí vai ser super focado na área produtiva mesmo, industrial. E aí a gente tem digamos, essa vantagem de ser engenharia de produção e acabar puxando um pouco mais para o lado administrativo, o lado de finanças. Então, conheci pessoas que já fizeram engenharia industrial fora e não conheciam nada da parte financeira, e eu acho que isso é uma grande vantagem da gente. É uma área que, apesar de eu não é a área que eu vou querer seguir na minha vida, é uma área que eu quero ter um certo conhecimento, quero me desenvolver, porque eu sei que é muito importante. Então, eu colocaria esse segundo ponto como bem forte. Um terceiro, eu vou colocar um ponto que eu não me desenvolvi tanto no curso, mas tive a oportunidade de me desenvolver, foi escolha minha, mas que desse trabalho de agora eu acabei me desenvolvendo bastante, a parte de programação. Então, acho que um conhecimento bem interessante, mesmo como eu comentei, não é algo que eu quero seguir trabalhando na minha vida, como assim, no futuro, né, pensando daqui a 5, 10 anos, por exemplo, mas é um conhecimento bem interessante. O Steve Jobs já comentou em uma das palestras dele que basicamente ele acreditaria que todo mundo era para aprender uma linguagem de programação, porque é como se você aprende a língua da máquina, né? Isso é o futuro. E você acaba tendo alguns pensamentos de uma forma diferente por ter esse conhecimento a mais, essa língua diferente, digamos assim. Então, isso é uma outra coisa do curso, que ele puxa um pouco, né, se você quiser, para esse lado de programação. Tenho amigos que foram para essa área. E é isso. É outra área que eu acabo me identificando. Bom, eu diria esses três aí, eu acho que tá bom. perfeito. É uma pergunta, eu acredito que essa pergunta, né, da principal área da engenharia de produção, eu acredito que ela seja bem relevante, né, porque eu conheço particularmente muitos alunos que entraram na engenharia de produção como um curso secundário, entendeu? Na realidade, as pessoas almejavam outras áreas e decidiram entrar na engenharia de produção por puro acaso, digamos assim. E basicamente essa identificação com as áreas da engenharia de produção acaba sendo um aspecto bem interessante, porque isso é o que faz, digamos assim, para desmistificar aquela ideia de que a engenharia de produção é só chão de fábrica, né? Existem áreas como engenharia organizacional, ou para aquelas pessoas que gostam mais da parte econômica ou financeira, como tu falou, que é a parte da engenharia econômica, e muitas outras áreas que geralmente as pessoas, quando têm um primeiro contato na engenharia de produção, elas acabam gostando muito, né? Então eu acho interessante por causa disso. Agora, passando para as próximas perguntas, né, mais relacionadas ao curso da engenharia de produção no UFC, eu queria saber quais eram os seus principais objetivos quando você entrou no curso. Se o seu objetivo era apenas trabalho, adquirir o conhecimento, as ferramentas necessárias para trabalhar, ou se o teu objetivo talvez era mais na parte acadêmica, trabalhando com pesquisa, trabalhando também com ensino. Qual era o teu objetivo quando você entrou no curso? Cara, já comentando, meu objetivo mudou muito durante todo o curso e eu acho que isso é completamente normal. Acho que no começo eu acho que me martirizava um pouco de meu objetivo está mudando, mas eu acho que isso é completamente normal. Você pensar em fazer coisas diferentes, etc. Então, no meu objetivo no começo do curso era empreender. Como eu comentei, sempre gostei muito dessa área administrativa, então eu sempre tinha isso dentro de mim, olha, eu estou aqui, mas eu vou criar uma empresa e vou crescer a minha empresa, e é isso. E acredito que o curso de engenharia de produção traz muito essa parte do empreendedorismo. Então, no início do curso, a resposta, né, se for no início do curso, meu objetivo era esse e foi mudando ao longo do tempo. Quais outros objetivos você poderia elencar além do fato de empreender? Como você, mas adentrando nessa parte que você falou, né? Seus objetivos foram mudando. Depois de desenvolver, por exemplo, esse objetivo de empreender, tu tinha algum outro objetivo em mente que você descobriu ao longo do processo de aprendizado? Sim. Não sei se vai ser super linkado com o curso, tá? Mas eu acho que a vivência
do curso, com as atividades externas, com conhecimento com pessoas que você conhece, na engenharia de produção e fora também, enfim, acaba você mudando os seus pensamentos. Tá? Então, basicamente, iniciei com essa parte de querer empreender. Empreendi, por sinal, criei um pequeno e-commerce de atacado de moda índia. E vendi esse e-commerce depois de um tempo. E aí, durante esse momento, por alguns motivos específicos, acabei tendo a vontade, né, criando um objetivo de ir para o setor público. E, basicamente, eu acho que desde o meio do curso, mais ou menos, eu tive essa vontade de ir para o setor público. E tenho até hoje, mantenho isso, ainda é um objetivo, ainda penso daqui a 10 anos, em ir para a parte do setor público bem capacitado, um nível legal para conseguir mudar as coisas. E basicamente essa foi a minha mudança de objetivo, tá? Eu não troquei depois, eu só troquei uma vez, eu acho. Eu acho que era empreendedorismo e depois ir para o setor público e fazer coisas legais lá, transformar coisas legais lá. Perfeito. Dentro dessa parte, ainda continuando dentro dessa parte dos objetivos, né? Tu participou de algum processo de extensão, de algum projeto de extensão da UFC? Ou tu participou de algum estágio? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Boa. De projetos na UFC eu participei de 2. Um foi a Proativa, que é a empresa do meu curso, e o segundo foi o Clube de Consultoria da UFC. Então foram 2 experiências que eu me engajei bastante, ambas me engajei bastante. Se quiser posso comentar com mais detalhes algo, se quiser. E durante o curso as minhas experiências foram, no primeiro ano eu trabalhei com meu pai. Acho que eu vou falar a timeline inteira, que eu acho que vai ficar melhor. Vai incluir as minhas experiências no curso. Basicamente, no primeiro ano, né, trabalhei com meu pai, eu comecei a trabalhar com ele na parte comercial um pouquinho antes de entrar no curso. Então, passei mais um ano aí no curso trabalhando como... Basicamente, fazia um pouco de tudo, mas era na parte comercial, numa pequena metalúrgica de esquadrilha de alumínio, para entrar em detalhe. E aí, queria muito ter experiências empreendedoras na universidade, né, por isso que me juntei à Proativa. Muitas experiências legais lá, gerenciar vários projetos, vender muitos projetos. Conheci pessoas que são meus amigos até hoje, lá, amigos bem próximos, amigos até hoje. Depois da Proativa, saí, e aí foi o momento que eu empreendi, né, que eu fiz um pequeno e-commerce de atacado de moda íntima, e ao mesmo tempo eu fiz um estágio em uma empresa de consultoria que antes era Arvo, hoje o nome é Way Group. Passei um ano estagiando lá. E aí foi interessante porque, de um lado, eu tive essa experiência de empreender, que eu queria muito, né? Eu era muito afoito, né? Na verdade, eu queria muito por ser afoito, de querer criar qualquer coisa, queria criar qualquer coisa e fui lá e criei. Eu tinha, acho que, uma paixão, assim, dentro. Mas foi uma experiência bem legal, assim, de ver como funciona, de ver ele saindo do zero, né, para vender alguma coisa, né? Era um e-commerce, de treinar um funcionário. E aí, do outro lado, foi legal porque, ao mesmo tempo, eu tive a experiência em estágio em uma pequena consultoria daqui, que eu pude aprender muita coisa. Então, era legal porque era meio que... Eu aprendi muita coisa de experiências diferentes nesse momento. E acho que foi um momento de capacitação bem bacana, né? E aí, acabei que eu saí da consultoria e aí passei ainda o tempo com a e-commerce até eu conseguir vender. Vendi para o meu ex-sócio, no caso. E aí, esse motivo de vender foi justamente para seguir o caminho de consultoria estratégica. Eu comecei a estudar para as consultorias maiores, como McKinsey, BEM, BCG, e foi nesse momento que eu fundei o clube de consultoria da UFC, que eu via que muitas pessoas não tentavam, simplesmente porque não sabiam que esse caminho existia, e eu sabia que tinha muita gente boa aqui que ia se dar super bem nessas outras empresas, que tem, assim, oportunidades incríveis. E aí segui, mas aí acho que um ano e meio, quase 2 anos, acho que um ano e meio mais ou menos, no clube de consultoria, até o final da minha formação, tive um período aí de transição com a nova liderança que entrou. E é isso, o clube de consultoria, né, com os treinamentos que tive lá, me possibilitaram
passar em processos seletivos, né, da empresa que eu estou hoje e da empresa que eu vou entrar daqui a alguns meses. E acho que basicamente é isso. Perfeito. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu comentário foi a respeito do clube de consultoria, né? Existe, como você mencionou, um projeto de extensão dentro da UFC, que é o Proativa, que é como se fosse na realidade é uma empresa júnior que trabalha justamente com consultoria, né? No caso, você mencionou a respeito do clube de consultoria. Você poderia falar um pouco mais sobre esse clube, quais eram os objetivos, se ele era aberto apenas para os alunos da UFC ou era aberto para a comunidade em geral? Eu acredito que seja bem enriquecedor essa parte de consultoria. Pô, eu só não entendi muito bem, porque você falou proativa e depois falou clube de consultoria. Aí, no caso, você quer que eu foque No caso, eu gostaria que no você clube. mais no clube, quais são os objetivos, como funcionava a organização. Pô, perfeito. Eu acho que o clube ele tem dois objetivos principais. O primeiro é dar às pessoas que estão nele elas se capacitarem para entrar nas empresas. Então, o clube tem toda uma estrutura de treinamentos muito bons, realmente muito bons. Eu conheço clubes de consultoria em outras universidades. Eu sei que do clube de consultoria da UFC possui um material, um conteúdo bem relevante, tá, para capacitar as pessoas para entrarem nessas empresas. Então, ele tem esse ponto inicial de capacitação. E o segundo é de divulgação, porque é muito comum em algumas super universidades de São Paulo terem essas empresas fazendo palestras o tempo todo, e não tem aqui no Ceará, né, pela distância. E aí o clube entra com mais possibilidade de divulgar como essas empresas funcionam, quais os benefícios dela, etc. Também de ser uma ponte para essas empresas virem até aqui e fazerem suas palestras ou fazer palestras online aí com a pandemia. Então, eu diria que esses são os dois objetivos principais do nosso clube do clube de consultoria da UFC, né, no caso, não sou mais lá. Bom, acho que de objetivo é isso. Eu não sei qual era a outra pergunta, se tinha, não lembro. A primeira pergunta foi sobre os objetivos que tu respondeu, e a segunda é mais sobre o clube em si. Por exemplo, como é que ele se organizava, como se formavam os grupos de estudo, se era mais estudo teórico, eles aplicavam assim problemas reais, como Boa, funcionava. perfeito. Esse é até um bom ponto, que eu acho que quando você fala clube de consultoria, as pessoas pensam que a gente faz consultoria, né? Mas essa não é a grande intenção do clube. O grande objetivo do clube, como eu comentei, é capacitar as pessoas para entrarem nessas empresas. E as empresas possuem processos seletivos que demandam um certo estudo. Não é tão simples assim de passar. E isso não é tão comum aqui no Ceará, né? O normal aqui no Ceará é você tentar e ver se vai ou não. Lá é uma pegada um pouco diferente. Você tem que realmente se capacitar, treinar e, enfim, aplicar para essa empresa. Então, basicamente, a forma que quando eu estava lá, né, não sei como está hoje, mas quando eu estava lá, a nossa forma de organização era, nós tínhamos alguns diretores, que eram diretores gerentes, que eram responsáveis por fazer o planejamento do semestre, e os gerentes normalmente principalmente para tocar projetos, né? Acaba que diretores e gerentes tocavam alguns projetos principais, como processo seletivo, alguns treinamentos, organização de alguma coisa, enfim. E basicamente os outros membros também poderiam tentar gerência para gerenciar outros projetos, mas ficavam, pelo menos em um determinado momento, na parte de estudos mesmo, estudando para as consultorias. E aí o nosso estudo era da seguinte forma: nós tínhamos encontros todos os sábados, às vezes alguns encontros ad hoc no caso pontuais, e basicamente esses eram nossos encontros, digamos, padrão. Mas aí acabava que cada membro, né, por si só, marcava case, esse é o tipo de treino, case de negócio, então você resolvia um case de negócio com outro membro em um determinado momento. E basicamente esse era enfim, vou dar apenas esse exemplo para não entrar em detalhe que talvez não agregue tanto para essa reunião, mas basicamente os membros treinavam entre si, com pessoas de fora, tá? Também do Brasil todo, porque a gente entra em grupos do Brasil todo, de pessoas que estão treinando, e basicamente essa é a forma de treinamento. Tá? É um gerenciamento realmente bem simples, com foco mesmo em realmente você acha um grupo de estudos. Eu acho que se eu pudesse resumir, eu puxaria mais para um grupo de estudos. Perfeito.
Na realidade, essa sua descrição, né, do clube de consultoria só reforça a ideia de que existem várias oportunidades na UFC e principalmente no centro de tecnologia da UFC, né? Existem várias áreas nas quais as pessoas, se caso se interessarem, elas podem se especializar, né? Então, o clube de consultoria seria mais um exemplo de uma área que as pessoas poderiam trabalhar. Então, o que eu acho muito interessante. Agora, continuando, Só comentando, só uma coisa, certo? você tinha comentado, esqueci de responder essa pergunta, se precisava ser só da UFC, e Sim, não. Eu soube há pouco tempo que tem uma pessoa da Colômbia lá, enfim, eu não sei qual é a faculdade dela, mas uma pessoa que aplicou, e assim, obviamente nosso foco é o UFC, vou dizer nem o UFC, eu acho que Ceará, né, eu acho que outras universidades também são super bem-vindas, mas a gente também não digamos, cancela uma pessoa que esteja com vontade de aprender. Então, apesar de ter um foco, eu acho que a gente não anula outros possíveis membros. Legal. perfeito. É interessante, né? Acaba criando um network bem interessante. Agora, continuando com as perguntas, voltando mais, deixando um pouco de lado essa questão do estágio, da extensão e voltando mais para o curso especificamente, eu gostaria de saber quais foram as principais competências que você acredita que foram desenvolvidas ao longo do seu processo de aprendizado que foram importantes no mercado de trabalho. Quais foram os pontos que a UFC ela mais contribuiu no seu processo de aprendizado? A UFC em si, você diz o curso mesmo, né? As cadeiras, etc. Sim, Ou você fala a UFC como um todo, incluindo todos os projetos de extensão? só as cadeiras, né? Porque, nesse As caso, já cadeiras. incluindo Tá, aqueles que não fariam, por exemplo, algum projeto de extensão e que se limitariam talvez só às aulas. perfeito. Boa, eu vou falar 3 pontos, tá? Um primeiro seria um conhecimento técnico. E aí, quando eu digo conhecimento técnico, por exemplo, você saber como funciona a parte de custos, saber a parte financeira, como fazer aí um valuation de alguma coisa. Então, esses conhecimentos eu acho que são bem específicos do curso e que me ajudam demais. Eu já trabalho com crédito, né? Então acho que entra muito essa parte financeira. E que me ajudaram demais, né? Me desenvolveram demais. E apesar de, eu acho que tudo que a gente vê no curso ser super introdutório, é bem relevante ter essa introdução para quando você colocar a mão na massa, você pelo menos saber que as coisas existem, né? E saber onde procurar. Um segundo ponto, eu acho que eu colocaria trabalho em equipe, porque eu acho que isso não é comum em todas as engenharias. Eu até comentei isso há pouco tempo uma mesa redonda que eu participei, que eu vejo que o pessoal na engenharia de produção, pelo menos a minha turma, era muito unida, as pessoas se ajudavam bastante. Então, apesar de ter, sei lá, sempre tem alguns grupinhos, né, algumas planinhas, alguma coisa do tipo, mas todas as pessoas se ajudavam. Quando uma pessoa de outro grupo precisava de ajuda, a gente se juntava para resolver alguma coisa, resolver alguma questão. Coisas que eu, pelo menos, não vi em alguns outros cursos em que fiz cadeiras juntos, né? Juntos. E, pelo menos na engenharia de produção, eu tinha muito isso, as pessoas se ajudarem. E eu tinha também, eu acho, um grupo de amigos que a gente sempre estudava junto. Isso fazia a gente, querendo ou não, ir melhor nas notas do curso. Acho que basicamente eu colocaria isso como segundo ponto. E aí eu acho que um terceiro seria a capacidade analítica mesmo. Eu não falaria um conhecimento técnico, você saber as definições, etc., mas realmente uma capacidade analítica de que quando você pega um problema analítico, você conseguir ter um nível de lógica suficiente para conseguir resolver ele. Eu acredito que você desenvolve muito isso nessas cadeiras que são chatas pra caramba, eu reconheço, mas que são importantes. Como, por exemplo, cálculo, física, acho que química também, mas mais física, acho que outras cadeiras, eu acho que tem várias, na verdade. Essas partes de hidráulica, eu acho que não vai ter mais, né? Essas partes de hidráulica, por exemplo, essas coisas. Essas cadeiras são bem chatas, mas são relativamente difíceis. Eu acho que muitas são até mais difíceis do que o trabalho que você faz, por exemplo. E justamente por elas serem tão difíceis, você acaba se capacitando bem nessa parte analítica para resolver outros problemas no seu trabalho. É isso. É, na realidade, essas competências que você falou, né, como trabalho em equipe
e capacidade analítica, principalmente, já são vistas já no início, no primeiro semestre. Poderia elencar, por exemplo, não só esse trabalho que a gente está fazendo de introdução à engenharia, que engloba toda a sala, então toda a sala tem que se ajudar, são mais de 60 pessoas, então acaba inevitavelmente tendo alguns problemas de convívio, né? Coisas que são normais para os estudantes que estão chegando agora no curso de engenharia de produção, e eu acredito talvez que em outras engenharias também que trabalham esse ponto, né? Então a gente pode perceber que essa área essa parte do trabalho em equipe e da capacidade analítica, né, eu acredito que seja uma soft skill necessária para qualquer engenharia que a pessoa vá fazer, não só engenharia de produção, mas talvez engenharia civil, que é uma área também muito importante, né? São ferramentas, digamos assim, ou conhecimentos muito necessários. Então é bem interessante como o curso de engenharia de produção ele trabalha muito forte em relação a essas áreas, né? O que seria um ponto muito positivo. Agora, dando prosseguimento, né? Eu gostaria de saber, finalmente, né? Tipo, a gente pode elencar vários pontos positivos do curso de engenharia de produção, como você mencionou. Mas provavelmente existe algum ponto negativo que quando você entrou no curso, você sentiu falta, né? Você achou que veria no curso, mas que na realidade não foi muito bem trabalhado. Caso exista, você poderia elencar alguns conhecimentos que você não teve acesso nas cadeiras especificamente, que você teve acesso ou em projetos de extensão, ou em estágios, ou até mesmo no mercado formal de trabalho. Boa. Eu pensei sobre essa daí já, e eu acho que eu colocaria uma como principal, que seria a grade. A, a grade que eu digo de cadeiras, tá? De matérias. Pelo menos até onde eu estava, né? Até onde eu era da produção, tinha um projeto para mudar a grade curricular, mas até onde eu participei, eu fiz engenharia de produção mecânica. E por ter, eu acho que esse mecânico no final, acho que tinha assim, não sei, não eram muitos, mas acho que uns 4 cadeiras, talvez, 5 cadeiras, que eram voltados para essa área da mecânica e que eu não tenho nenhum interesse. E eu acredito que muitas pessoas que estavam comigo, pelo menos a maioria, também não tinha. Se quisesse ir para essa área da mecânica, eu teria realmente feito engenharia mecânica. E muitas pessoas estavam lá pela parte, realmente, engenharia de produção mesmo. E aí, eu já vi que uma das sugestões com essa mudança de grade curricular iriam entrar muitas cadeiras mais interessantes, algumas cadeiras mais voltadas para gerenciamento mesmo, gerenciamento de projetos. Eu fiz, mas eu sei que não era obrigatória. Algumas cadeiras de planejamento, se eu não me engano. E acho que também algumas cadeiras financeiras com, digamos, um step further, tipo um pouco mais detalhadas, digamos assim, um pouco mais específicas. E eu acredito que esses conhecimentos seriam de grande valor se eles estivessem na grade curricular. Então, eu colocaria esse como um ponto principal, a grade curricular. Perfeito. Alguns pontos negativos, particularmente, que eu poderia citar, principalmente no primeiro semestre, eu acredito justamente o que você falou, né? A grade curricular. No início do semestre, no primeiro semestre, se eu não me engano, são 8 cadeiras que os estudantes eles acabam enfrentando, né? Então, talvez para uns alunos do ensino médio, principalmente agora, no ano de 2020, 2021, que teve um cenário pandêmico, né? Muitos alunos tiveram um ensino bem defasado, se limitando basicamente ao estudo em casa, né? De forma online, acabaram se sentindo muito prejudicados por causa disso. Então, realmente, talvez a grade curricular, de início, ela acaba sendo, não sei se é a palavra correta, mas muito excessiva. Gostaria de acrescentar? Boa. Gostaria. Quando eu falei grade curricular, é mais falando no geral de todas as matérias em específico. Tá? Então, o meu ponto era esse. Mas esse ponto eu não tinha parado, não estava lembrando agora, mas eu colocaria como esse segundo ponto bem relevante, de que no início a gente tem, acho que nos 2 primeiros anos, a gente tem cadeiras só de engenharia, né? Tipo, de engenharia que eu digo aquelas cadeiras que não são tão voltadas para o curso. Então, acaba desmotivando um pouco muitos dos alunos, e não trazer uma parte mais de produção. Então, eu acredito que seria interessante ter uma ordenação melhor, de trazer mais algumas
cadeiras que são mais voltadas para o curso de engenharia de produção mesmo, logo no início, para, enfim, motivar os alunos. Perfeito. Prosseguindo, passando para a próxima pergunta, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a tua experiência da Nubank, né? Então, ou seja, fugindo um pouco mais da UFC e do cenário acadêmico, você se sentisse mais livre para falar de quais foram as experiências que você teve no mercado de trabalho, né? Esse primeiro contato, talvez não um primeiro contato, mas trabalhando numa empresa de grande renome, e quais foram os principais, a principal contribuição que a engenharia de produção te ajudou dentro do emprego, né? Boa, cara, legal. Vamos lá. Eu tô na parte de cartão de crédito. Então, o pessoal até brincar, aumenta meu limite, essas coisas, né? Do Nubank. E aí, dentro dessa parte de cartão de crédito, eu acabei entrando em duas áreas, tá? Uma área é uma parte de decisão de crédito mesmo, então eu estou na parte de mass market, tem 30 milhões de clientes, né? E lá, basicamente, tem uma política que já roda, que ela define para quem vai dar aumento de limite ou para quem não vai dar, e basicamente o trabalho é otimizar essa política. Esse é o nosso trabalho. Um segundo trabalho é em relação à parte de produto. Então, e quando eu falo a parte de produto, são os fluxos, é um produto online, né, um produto digital. E aí, quando eu falo produto digital, dentro do aplicativo, né, existem fluxos, né, então tem botões, você faz várias coisas, tem determinados comportamentos. E aí eu estou nessa área também de, digamos assim, mudar, digamos assim, os fluxos do app da parte de cartão de crédito. Então, você abre lá o aplicativo no Nubank da parte de cartão de crédito, nosso time lá é responsável por aquela parte. E aí, beleza. Dentro da parte de decisão de políticas de crédito, é uma parte extremamente analítica, tipo, muito. Basicamente, uma política funciona e você precisa definir se uma determinada decisão ela vai ser mais lucrativa ou não. Em grande resumo é isso, tá? Mais lucrativa ou não. Vai ser muito voltado para a parte financeira. E aí, todo o conhecimento financeiro que eu aprendi, estou aplicando agora, então, basicamente, para a gente definir se a gente vai dar aumento para o cliente, ele precisa ser, por exemplo, vou resumir, tá? Obviamente tem muita coisa por trás, né? Ele precisa ter o NPV positivo, né? Precisa ser lucrativo. E aí isso é coisa que a gente aprende aí nas cadeiras financeiras do curso. Isso aí foi bem útil. E basicamente, como eu comentei, que é um trabalho super analítico, todas as cadeiras que me desenvolveram analiticamente de alguma forma no curso também estão contribuindo muito nessa área. Beleza. E aí, olhando para o outro lado, da parte de produto, que eu comentei, acaba que não é tão analítico, digamos assim, mas eu precisei, digamos, não é tão analítico, mas, digamos assim, você precisa gerenciar um projeto que tem várias pessoas envolvidas nele, tem várias coisas que precisam ser feitas, você precisa saber priorizar bem. E eu acho que todo o conhecimento de planejamento e gerenciamento de projetos, né? E aí, puxando para o curso de produção, planejamento e gerenciamento da produção que eu trouxe para esse conhecimento na parte de produtos digitais, foi bem útil para eu conseguir organizar bem as coisas. Né? Então, basicamente, eu comentaria esses pontos. Ou seja... E eu falaria uma a mais, que só para finalizar, nesses dois lados, tá? Tanto na parte que é de decisão de crédito quanto na parte de produto, precisei programar muito, sabia programar nada, e aprendi tudo no trabalho. Isso é normal, tá? Porque não foi só eu. A maioria dos BAs que entram não sabem programar. E, sem dúvida alguma, a capacidade analítica que você pega no curso de engenharia, no caso de engenharia de produção, te ajuda muito a você aprender rápido essa parte de programação. Eu finalizaria com isso. Perfeito, Walter. Estamos no fim da entrevista, tá? Eu gostaria muito de te agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção e pelo Tamo fato junto. de você ter resolvido várias questões de forma tão simples e tão analítica, né? Justamente esses pontos da engenharia de produção. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Eu gostaria de saber qual a mensagem que você passaria agora para os estudantes do primeiro semestre, ou até mesmo para os estudantes do ensino médio, que desejam entrar na engenharia de produção, mas que não têm muitas informações sobre ela. Tu gostaria de dar alguma frase motivacional
Ah, tá, vamos lá. Vou tentar customizar aqui para as pessoas que estão ou no começo do curso ou no final do ensino médio, né? Beleza. Olha, o que eu comentaria é, se você tem interesse na parte de empreendedorismo, mundo corporativo, acho que eu vou simplificar, porque se eu comentar mais detalhes, talvez você não vai conseguir entender tanto. Então, acho que puxando muito para esse lado. Então, empreendedorismo, mundo corporativo, essa parte comercial, parte financeira também, eu acredito que a engenharia de produção pode ser uma ótima aposta, tá? Porque ela vai te trazer tudo isso, e a engenharia de produção ela é um leque. Ela não é tanto como a engenharia, que é super técnica, que você foca naquilo ali, né? Ela te dá um leque de possíveis trabalhos que você pode fazer. E que não vai ser só, na verdade, muito pelo contrário. Muitas das pessoas não estão em indústria, dos meus amigos que eu conheço, tá? Então, tem gente que vai estar em startup, tem gente que vai estar na indústria, tem gente que vai estar em consultoria, tem gente que vai estar no mercado financeiro, tem gente que vai estar em um banco, sei lá, vários tipos aí de opções que você pode ir entrando em empresa, entrando no curso de engenharia de produção. Então, se você não sabe o que é ainda, também é uma ótima oportunidade de você abrir o leque para, no futuro, escolher o que você quer. Perfeito, Walter. Então, é isso. Novamente, eu gostaria de agradecer muito a tua disponibilidade. Eu acredito que essa entrevista seja muito enriquecedora, tanto para os alunos que entraram agora, como para os alunos que já estão terminando, né? Para mostrar que, sim, a engenharia de produção é um bom curso, né? Embora, infelizmente, ela não seja tão conhecida, e que as pessoas podem atuar em várias áreas que elas desejam, né? Já que a engenharia de produção é um curso bem amplo. Enfim, gostaria de agradecer muito pela sua presença. Show demais. Valeu, Walter. Muitíssimo obrigado, Gabriel. Um grande abraço. Valeu.